E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz da Verdade. Eu sou Eduardo e hoje a gente vai mergulhar numa história que é uma daquelas que a gente não pode deixar cair no esquecimento. Fala galera, Pedro Lucas na área. E olha, quando a gente começou a pesquisar para esse episódio, a ficha caiu de verdade sobre quanto ainda precisamos falar sobre esse período sombrio da nossa história. Pierre aqui, e é exatamente isso, Pedro. Hoje vamos contar a história de um homem que poderia estar entre nós, trabalhando, criando, vivendo, mas que foi brutalmente assassinado pelo Estado brasileiro há quase 50 anos. O tema do nosso episódio de hoje é Tortura Nunca Mais. E a gente vai contar a história do jornalista Vladimir Herzog, o Vlado, como era carinhosamente chamado pelos amigos. Um cara que usava a palavra como ferramenta e que acreditava na democracia. Mas antes de entrar na história, deixa eu contextualizar uma coisa importante aqui. A gente está falando de um período que vai de 1964 a 1985, quando o Brasil viveu sob uma ditadura militar. E olha, muita gente acha que conhece essa história, mas os detalhes são assustadores. Exatamente. E segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, publicado em 2014, foram documentados 434 mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura. Mas historiadores estimam que esse número pode ser muito maior, porque muitos casos nunca foram registrados ou investigados adequadamente. Então se prepara aí, pega teu fone de ouvido e vem com a gente nessa jornada. Voz Vladimir Herzog, Rafael Andrade. Meu nome é Vladimir Herzog. Nasci em Osijaka, na Iugoslávia, em 1937. Quando eu tinha apenas 2 anos, minha família teve que fugir do avanço nazista pela Europa. Chegamos ao Brasil em 1952, e esse país se tornou meu lar, minha pátria. Eu cresci aqui, estudei aqui, construí minha vida aqui, me formei em filosofia na USP, trabalhei na BBC de Londres, voltei para São Paulo e me tornei jornalista. Em 1975, eu era diretor de jornalismo da TV Cultura. Eu não carregava armas, carregava ideias. Eu acreditava que a palavra podia transformar o mundo. Essa apresentação do próprio Vlado já nos dá uma dimensão de quem era esse homem. E olha, a historiadora Eliane Alves Leal, na sua resenha sobre o livro Meu Querido Vlado, de Paulo Marco, destaca uma coisa fundamental. Herzog era um intelectual engajado, mas não era um revolucionário armado. E aqui entra um ponto interessante que o pesquisador João Batista do Nascimento Filho traz no artigo Crimes da Ditadura Militar, a saga de Vladimir Herzog. Ele era filiado ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro, conhecido como Partidão. Ele defendia, naquele momento, uma linha de resistência pacífica e democrática. Eu acreditava na possibilidade de mudança através do diálogo, da cultura, da educação. Fui muito militante do PCB. Sim, mas nessa luta pela redemocratização do país, a gente queria que o Brasil voltasse a ser democracia, onde as pessoas pudessem voltar, se expressar, viver sem medo. E é importante a gente lembrar que, em 1965, o Brasil vivia sob o governo do general Ernesto Geisel. Havia uma propaganda de abertura lenta, gradual e segura, mas na prática, os porões da ditadura continuavam funcionando a todo vapor. Isso mesmo, Pedro. E segundo análises históricas, havia uma divisão dentro do próprio regime militar. Geisel queria uma abertura controlada, mas a chamada linha dura, especialmente ligada ao exército e aos órgãos de repressão como o DOI-CODE. Resistia a qualquer tipo de flexibilização. DOI-CODE, para quem não conhece, era o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. Era um nome técnico e burocrático para entender o que realmente era, um centro de tortura. Exatamente. E é nesse cenário que, no dia 24 de outubro de 1975, Vladimir Herzog recebe um telefonema. Era uma convocação para prestar depoimento no DOI-CODE, na rua Tutóia, em São Paulo. Quando eu recebi a ligação, meus amigos disseram para não ir, para sair do país, para me esconder, mas eu não tinha nada a esconder. Eu não havia cometido crime algum. Eu avisei minha mulher, avisei meus colegas de trabalho. No dia 25 de outubro, numa sexta-feira, eu fui voluntariamente ao DOI-CODE. Entrei por volta das 8 da manhã. Eu achava que ele seria uma conversa, um mal entendido a ser esclarecido. O que aconteceu nas horas seguintes dentro do DOI-CODE é reconstruído através de testemunhos de outros presos que estavam lá, de investigações posteriores e de documentos que foram sendo revelados ao longo dos anos. Segundo o artigo de João Batista do Nascimento Filho, Herzog foi submetido a sessões de tortura física e psicológica, pau de arara, choques elétricos, afogamento, métodos que eram sistematicamente utilizados pelo regime. E olha, a gente precisa falar sobre isso de forma clara. Não era excesso de alguns militares. Era política de Estado. Era um sistema organizado de repressão e tortura. Exatamente, Eduardo. A Comissão Nacional da Verdade documentou que existiam manuais de interrogatório, estruturas montadas especificamente para a tortura e uma cadeia de comandos que ia do interrogador até os generais que comandavam o regime. E no caso do Herzog, há relatos de que a tortura foi especialmente brutal. Ele era um homem de estatura mediana, usava óculos, não tinha preparo físico para resistir àquilo. Testemunhas que estavam presas nas celas próximas relataram gritos durante a madrugada. Eles queriam que eu debatasse pessoas, nomes de colegas, de amigos. Queriam que eu inventasse uma conspiração que não existia. A dor era insuportável. Eu tentei explicar, tentei dizer a verdade, mas a verdade não era o que eles queriam ouvir. E na manhã do sábado, dia 25 de outubro, por volta das 8 horas da manhã, menos de 24 horas depois dele ter entrado no DOI-CODE, Vladimir Herzog foi declarado morto. E aqui começa a farsa. A tentativa grotesca de encobrir o crime. Segundo a versão oficial divulgada pelo regime militar, Herzog teria cometido suicídio. Teria se enforcado com o cinto do próprio macacão que lhe deram na prisão. Só que essa versão tinha vários problemas graves. Primeiro, divulgaram uma foto do corpo, e qualquer pessoa que olhasse aquela imagem percebia as inconsistências. A foto mostrava Herzog ajoelhado, com o corpo numa posição completamente possível para um enforcamento real. Especialistas em medicina legal, que analisaram posteriormente, foram categóricos. Aquilo era uma encenação. O perito legista Harry Shibata, que fez a necropsia, atestou suicídio por asfixia mecânica.
Mas anos depois, em depoimentos, ele admitiu ter sofrido pressão para assinar aquele laudo. A autópsia real apontava sinais claros de torturas, hematomas, escoriações, marcas por todo o corpo. Eles acharam que poderiam me influenciar e que todo mundo engolia a história do suicídio, mas se esqueceram de uma coisa: eu não era desconhecido, eu tinha nome, tinha família, tinha amigos, tinha uma posição pública e a sociedade não ia aceitar essa mentira. A notícia da morte de Herzog se espalhou rapidamente, e a reação foi imediata. Jornalistas, intelectuais, artistas, estudantes, toda a sociedade civil começou a se mobilizar. E aqui acontece algo histórico, que está muito bem documentado no artigo Ritos Católicos e Ritos Civis, a memória de Vladimir Herzog, dos pesquisadores Paula Monteiro, Escher Blum e Rafael Quintanilha, publicado na revista Mana. Conta aí, Pedro, que essa parte é muito importante. Então, pela tradição judaica, uma pessoa que comete suicídio não pode ser enterrada em cemitério judaico com as honras tradicionais. O regime sabia disso e usou a versão do suicídio também para tentar impedir que Herzog tivesse um enterro digno, que virasse um ato político. Só que aí entra em cena uma figura fundamental. O rabino Henry Sobel, da congregação israelita paulista, ele simplesmente se recusou a aceitar a versão oficial. Declarou publicamente que não acreditava no suicídio e determinou que Herzog seria enterrado no cemitério judaico com todas as honras. A morte de Herzog abriu caminho para uma luta jurídica que se estenderia por décadas, e isso está muito bem documentado no artigo Um Novo Efeito Boomerang, o caso Vladimir Herzog, da pesquisadora Amanda Cataldo. E em 2018, o caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte condenou o Brasil por graves violações aos direitos humanos e reconheceu que a morte de Herzog ocorreu num contexto de ataque sistemático contra a população civil, crime contra a humanidade. Então é isso, galera. Chegamos ao final desse episódio. E eu queria fechar fazendo uma reflexão sobre o que a história do Vladimir Herzog significa pra gente hoje. Em 2013, foi inaugurado em São Paulo o Instituto Vladimir Herzog, uma organização que trabalha pela defesa dos direitos humanos e pela preservação da memória da ditadura. É um legado vivo do Vlado. E também tem o prêmio Vladimir Herzog, que reconhece trabalhos jornalísticos que defendem a democracia e os direitos humanos. Mas eu acho que o maior legado do Herzog é a frase que virou símbolo: tortura nunca mais. Ela nos lembra que a democracia é frágil e precisa ser defendida todos os dias. Exatamente. E eu queria citar o relatório da Comissão Nacional da Verdade. A história de um país não se constrói apenas com os capítulos que queremos lembrar, mas também com aqueles que nos envergonham. É nosso dever lembrar para não repetir. Meu nome é Vladimir Herzog. Eu fui assassinado pelo Estado brasileiro em 25 de outubro de 1935. Minha voz não se calou. Ela ecoou em cada pessoa que luta pela democracia, pela verdade, pela justiça. Tortura nunca mais. Ditadura nunca mais. Antes de encerrar, vamos aos créditos. Direção e edição, Eduardo Henrique. Roteiro, Gabriel Moraes e Pierre Miguel. Pesquisa, Pedro Lucas e Rafael Andrade. Fontes utilizadas, Monteiro Paula, Brum Ascher, Quintanilha Rafael, Ritos Católicos e Ritos Civis, A Memória de Vladimir Herzog, Revista Mana 2019, Cataldo Amanda, Um Novo Efeito Boomerang, o caso Vladimir Herzog na Corte Interamericana, Revista Lex Humana de 2019, Nascimento Filho, João Batista, Crimes da Ditadura Militar, A Saga de Vladimir Herzog, Leal, Eliana Alves, Resenha, Meu Querido Vlado, de Paulo Marcum, Brasil, Comissão Nacional da Verdade, relatório final de 2014. Trilha sonora, O Bêbado e a Equilibrista, Elis Regina. Compartilhe esse episódio e não deixe essa história cair no esquecimento. Tortura nunca mais. Até a próxima.